Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 2.900 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e têm apoiado o meu trabalho. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história dos vândalos. Vamos ver a origem desse povo, por que eles se chamavam assim e o período todo migratório que eles tiveram, onde eles rodaram por vários lugares. E o curioso, eram considerados um povo bárbaro germânico, mas eles não viveram na Germânia. Então vamos ver esses detalhes, a passagem deles pela Gália e finalmente a chegada na Espanha. Bom, mas antes de eu contar tudo isso, peço a vocês que dêem um tapote no like e compartilhem com os amigos, e vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações, está tudo organizado aí em sagas e mini-sagas nas playlists da Videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e também assistirem ao especial do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas e aos sábados às 17 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Bom, antes de começar a contar em si a história dos vândalos, vamos ver a origem deles e por que esse nome vândalos, que é sempre associado à palavra vandalismo, vandalização, destruir as coisas. Mas enfim, claro que eles tinham essa coisa, mas não se limitava só aos vândalos, sair quebrando tudo por aí. Existiam muitos outros povos também na antiguidade, povos germânicos, e até os próprios romanos já faziam isso também, de saquear lugares. Enfim, mas vamos ver essa origem aí. Bom, existem as versões antigas, né, que vamos trabalhar aqui, e que nessas versões antigas dizem que os vândalos eles vieram do norte da Europa, ou seja, era um povo de origem escandinava, como grande parte dos povos que ocuparam a Germânia, e eles eram conhecidos no nórdico antigo como Vendil. Já na Germânia, mais para o lado oriental da Germânia, eles eram conhecidos como Vandalas. Bom, e foi feita uma tradução desses nomes que foi passado para o inglês arcaico e chegaram à conclusão que esse nome significava girado ou retorcido. Então existe também a teoria de que os vândalos vieram de uma antiga vila sueca chamada de Vendel, que é uma vila que existe até os dias de hoje. Bom, esse período, que vai ser conhecido, inclusive dado pelo nome dessa vila, né, que é o período Vendel, vai ser um período que vai ser do final da Idade do Ferro até a Era Viking, que foi justamente o período das grandes migrações, né, desses povos que saíram do norte da Europa e vieram ocupando a Europa Ocidental e por vezes também a Europa Oriental. Agora vamos ver a origem contada pelos antigos historiadores. Bom, os vândalos são mencionados pela primeira vez por Plínio o Velho, que categorizou várias tribos germânicas que viviam próximo dos romanos. Uma dessas tribos era a tribo dos Varnos, que era um povo que vivia junto ali dos vândalos. O historiador Tácito e o geógrafo Ptolomeu, eles também mencionaram os vândalos, mas não identificaram onde eles viviam. Mas eles conseguiram identificar onde viviam os Varnos, os Burgúndios e os Gutones. E esses povos todos, eles viviam em uma região onde ficam os rios Vístula e Oder. Ambos os rios ficam na Polônia. Então, pela associação dos vândalos andarem juntos com os Varnos e também com os Burgúndios, então acreditava-se que os vândalos viviam também nessa região. Mais uma questão de dedução. Bom, já as fontes medievais, teremos ali os Jordanes como a maior referência, e para quem acompanha a saga bizantina já ouviu muito falar dele. Ele escreveu um livro chamado Gética, né, que na verdade é um livro que ele escreveu para falar dos getas, mas ele faz um aglomerado ali de vários outros povos bárbaros que viveram ali próximo do Império Bizantino.
Bom, nesse livro Gética, ele meio que reafirma, né, o que o Plínio havia falado e que o Tácito também, e que os vândalos vieram do sul da Escandinávia e que eles migraram para os rios Oder e Vístula antes do século II a.C. E depois eles se estabeleceram na Silésia em 120 a.C. E essa região ela abrange partes da Alemanha, Áustria e República Tcheca. Já um outro historiador, esse já de origem hispânica romana, chamado Paulo Orósio, ele afirmou que os vândalos vieram de um local chamado Escoringa, que fica próximo da cidade de Estocolmo, né, na Suécia, e que eles eram descendentes dos Suiones. Esses Suiones eram um povo, uma tribo, que também deu origem aos godos, e eles são considerados os suecos primitivos, ou seja, tanto os vândalos como os godos vieram de uma mesma origem. Os vândalos eles eram divididos em tribos, sendo as maiores as tribos dos asdingos e dos cilingos. Então, quando eu falar asdingos e cilingos, vocês já entendam como vândalos, certo? Bom, com relação à língua que os vândalos falavam, bom, se sabe que não existe registro dos vândalos a respeito da sua história, sua própria escrita, mas que eles falavam uma língua germânica que era muito falada no lado oriental da Germânia e que era muito semelhante à língua dos godos. Já os godos vão ter alguns registros, somente no período da conversão deles para o cristianismo, com alguns evangelhos que foram aí escritos por eles. Enfim, eu conto essa história nos vídeos sobre os godos. Bom, com relação a essa primeira aparição dos vândalos para os romanos, bom, eles aparecem pela primeira vez nas guerras marcomanas que aconteceram entre 166 a 180 depois de Cristo. Os asdingos, que é uma dessas ramificações dos vândalos, eles vieram pelo sul do Império e aí eles migraram até a Dácia, que é o território pertencente ali aos romanos. E eles chegaram lá como aliados dos romanos. Só que eles ficaram por lá e começaram a causar algumas confusões. E eles tinham dois reis nessa época, um chamava-se Raus e o outro Rápite. Depois desse período na Dácia, eles migraram mais para o sul do Danúbio e junto de outra tribo vândala, que chamava-se de Lacringe, eles fizeram esse trajeto. E aí por volta de 271 depois de Cristo, o imperador romano Aureliano teve que fazer um plano de contenção para evitar os avanços dos vândalos e teve que defender ali a região do Danúbio, mas acabou fazendo um acordo de paz com os vândalos, permitindo que eles permanecessem na margem oriental do rio Danúbio. Em 278, os vândalos e também os burgúndios foram derrotados pelo imperador romano Probo em um rio que acredita-se ser o rio Lech ou Lech, e fica na Áustria, e que muitos acabaram sendo enviados para a Bretanha. Em 291, já na época da divisão do Império Romano pelo tetrarca Diocleciano, que dividiu o império com o Maximiano, dizem que o Maximiano havia derrotado os vândalos em duas batalhas. Uma aconteceu em uma coalizão feita entre os vândalos junto com os burgúndios e os alamanos. Só que esses vândalos eles eram da tribo dos asdingos, e que essa batalha aconteceu na região dos Cárpatos e que eles foram derrotados. E uma outra batalha aconteceu em uma aliança feita entre os vândalos e os gépidas, que também foram derrotados pelos romanos. De acordo com Jordanes, os vândalos eles entraram em guerra com os godos na época de Constantino, e eles viviam na região que depois veio a ser ocupada pelos gépidas. Os vândalos foram atacados pelo rei godo
Geberico. E o rei vândalo, que era o Vizimir, que é considerado aí o primeiro grande rei aí dos vândalos, dentro dessas linhagens que nós vamos ver aqui nessa história, ele acabou perdendo a vida nessa batalha. Bom, os vândalos depois disso, eles migraram para a Panônia. E aí o Constantino, por volta de 330, concedeu a eles o direito de ficar vivendo à margem direita do Danúbio, onde eles ficaram por lá por 60 anos. Só que os vândalos eles não aguentavam ficar parados em um mesmo lugar, né? Eles gostavam de migrar. E aí no inverno de 401 ou de 402, os vândalos invadiram a província romana da Récia. Existe uma possibilidade de que eles tivessem participado da invasão gótica na Itália em 405, na época do rei godo Radagaiso, que acabou sendo derrotado por Estilicão, que era o famoso mestre do exército romano na época do imperador Honório. O Estilicão, inclusive, tinha uma origem vândala. Quem acompanhou a saga romana conhece bem essa história aí. Bom, agora vamos ver o período na Gália. Bom, em 406, os vândalos eles deixam a Panônia e saem para o oeste do Danúbio. E eles fazem essa viagem sem problemas pelo caminho, até eles chegarem no rio Reno, quando eles dão de cara com os francos, que haviam povoado o norte da Gália e que era uma região já romanizada. E aí aconteceu uma grande batalha entre os francos e os vândalos. E essa batalha não foi nada boa para os vândalos, que tiveram a baixa de 20 mil homens, inclusive o rei dos vândalos, que era o Godegisílio. Então os vândalos eles vão conseguir derrotar os francos só com a ajuda dos alanos, na época do reinado do Gonderico, que era filho do Godegisílio. Então eles conseguem vencer os francos em 31 de dezembro de 406. E aí finalmente eles conseguem atravessar o rio Reno, provavelmente enquanto o rio estava congelado. E ali eles começaram a devastar a Gália. E aí fizeram aquela tour de saques, descendo ali do oeste, onde eles estavam, até o sul da Gália. O objetivo dos vândalos não era de permanecer na Gália, mas sim de ir para a Espanha, ou Península Ibérica. Isso acontece em 13 de outubro de 409, quando os vândalos cruzaram os Pirineus, que é aquela divisão entre a Gália e a Espanha, e eles conseguem finalmente chegar na Península Ibérica. Só que lá eles fazem aqueles acordos com os romanos, que não tinham mais como defender a Espanha, e aquele território foi quase que praticamente perdido nessa época. Então eles entram até como federados, né? Como por exemplo a tribo dos Asdingos, que era a tribo vândala, eles recebem terras nas Astúrias, que seria no noroeste da Espanha, e os Cilingos, a outra tribo vândala, fica na Espanha Pética, que seria no sul. Já os alanos, que vieram fazendo essa viagem com os vândalos, como lutaram contra os francos, eles receberam terras na Lusitânia, que é no oeste da Espanha, e na região ao redor de Cartago Nova, que é conhecida hoje como Cartagena, na Espanha. Bom, os suevos que já estavam por lá controlavam a região da Galécia, a gente viu no vídeo dos suevos. Depois os visigodos chegam também na Península Ibérica, mas eles chegam lá com o apoio dos romanos para fazer uma limpeza na Península Ibérica, para expulsar todos aqueles povos bárbaros que estavam vivendo por lá. Os romanos não tinham como recuperar os seus territórios, então eles fazem esse acordo com os visigodos. A gente viu isso aí na história dos visigodos. E eles ganham ali como um pagamento, que seria as terras na Septimânia, que era no sul da Gália, ou seja, no caso, no sul da França. E aí eles esmagaram os vândalos ciligos em 417. E depois, na sequência, os alanos em 418, levando
a queda do rei alano ocidental, que era chamado de Atax. E aí os alanos que sobreviveram a essa batalha e os ciligos, eles apelaram para o rei vândalo Gunderico a aceitar a coroa dos alanos. E aí teremos no futuro, um pouco mais adiante, quando os vândalos vão para o norte da África, e os reis vândalos se denominarão como rei dos vândalos e dos alanos, mas veremos isso ainda mais na frente. Bom, em 419, os vândalos asdingos foram derrotados por uma aliança formada entre suevos e romanos. E aí o Gunderico teve que fugir para a Hispânia Bética, onde lá ele foi coroado rei dos cilingos. E ali nós teremos a unificação das tribos vândalas e um único povo. Em 422, o Gunderico ele derrota uma aliança formada entre romanos, suevos e visigodos, que foram comandados por um romano, que era o Flávio Castino, e foi na batalha conhecida como Batalha de Terraco. Depois disso, é provável que algumas tropas romanas, claro que tinha muitos ali mercenários no meio, e até alguns visigodos, godos, acabaram se unindo ali ao Gunderico, né? Eles desertaram para o lado dos vândalos. Bom, nos anos seguintes, nos próximos 5 anos, o Gunderico ele causa o caos no oeste do Mediterrâneo. Então, em 425, os vândalos eles vão pilhar as Ilhas Baleares, vão também atacar na Espanha e a Mauritânia. E eles vão saquear a cidade de Cartago Nova, ou Espartária, que é, como eu já mencionei, a cidade de Cartagena, e Hispalis, que era a antiga cidade de Sevilha. Bom, a conquista de Cartago Espartiária acabou permitindo aos vândalos a possibilidade de explorar os oceanos, se envolver em atividades marítimas, ali eles poderiam se expandir mais. E aí, em 428, o Gunderico ele ataca de novo a cidade de Hispalis pela segunda vez, mas ele acaba perdendo a vida enquanto ele sitiava uma igreja da cidade. Ele acabou sendo sucedido pelo irmão dele, o grande Genserico. O Genserico ele era filho do Godegisílio, que era o pai do Gunderico, com uma escrava de origem romana. Apesar dele ser um meio-irmão, ele era considerado ali legítimo. E acabou assumindo o trono sem problemas, sem nenhuma contestação. Em 429, os vândalos eles começam a fazer as suas viagens da Espanha até o norte da África. Eles tinham o objetivo de colonizar a região do norte da África, mais precisamente Cartago, onde eles iriam ali fundar o seu futuro reino na África. A Espanha ficou sob o controle romano até 439. Vamos, aquele controle, mas tendo ali, no caso, aqueles acordos com alguns povos bárbaros que viviam na Península Ibérica. E aí os suevos que viviam na Galécia, que ficava mais para o lado de Portugal, eles resolveram se mudar para o sul da Península Ibérica, e eles acabam tomando a cidade de Augusta Emérita, que é a cidade de Mérida, na Espanha. E também era a capital romana na Península Ibérica. O Genserico acabou sendo atacado de surpresa pelos suevos do rei Hermigário, enquanto ele fazia seus planos para viajar para a África. E os suevos tinham também conquistado a Lusitânia, mas os vândalos conseguem derrotar os suevos perto de Augusta Emérita, e o rei dos suevos, o Hermigário, acabou perdendo a vida enquanto fugia afogado no rio Guadiana. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou falar sobre o reinado dos vândalos no norte da África. Vamos ver o famoso saque em 455 em Roma, e vamos ver o que aconteceu com os vândalos depois desse período tão grandioso para esse povo.
Bom, estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina. Vamos ver como foi o reinado do João II. E também tem um curta com Zelota amanhã. Eu vou falar um pouco mais sobre essa presença dos vândalos na Espanha. Então a gente se vê no próximo sábado. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.